Ela parecia a madrasta perfeita. Mas quando ficava sozinha com as crianças, tudo mudava. Renato não procurava ninguém. Desde que a esposa havia partido, a casa tinha ficado silenciosa demais. Silenciosa a ponto de doer. Os brinquedos ainda estavam lá. As risadas das crianças também, mas sempre mais baixas. Contidas. Ele fazia o que podia. Trabalhava, cuidava de Lucas e Helena, preparava o jantar, ajudava nas tarefas. Mas havia um vazio que ele não conseguia preencher. Até o dia em que conheceu Clara. Foi algo simples. Uma fila de padaria numa manhã comum. Renato deixou cair a carteira sem perceber, e foi ela quem chamou. Moço, acho que isso é seu. Ele virou, meio distraído, e encontrou um sorriso. Não era um sorriso chamativo. Era tranquilo. Quase acolhedor. Obrigado. Eu nem vi. Acontece quando a cabeça tá longe. Ela respondeu, com leveza. Eles conversaram ali mesmo, poucos minutos. Nada demais, mas suficiente. Nos dias seguintes, ele voltou àquela padaria mais vezes do que o normal. E, curiosamente, ela também. Clara sempre parecia surgir com naturalidade. Nunca forçava a conversa. Nunca invadia espaço. Mas estava ali. Disponível. Atenta. E, acima de tudo, compreensiva. Ela ouvia. Quando Renato mencionou que era viúvo, ela não fez perguntas invasivas. Apenas abaixou levemente o olhar e disse: deve ser difícil, cuidar de tudo sozinho. Aquilo tocou mais do que qualquer palavra elaborada. Porque era verdade. Com o tempo, os encontros viraram rotina. Café virou caminhada. Caminhada virou jantar. E Clara parecia perfeita. Nunca exigia nada. Nunca reclamava. Sempre elogiava Renato como pai. Poucos homens fariam o que você faz. Ele começou a acreditar que talvez estivesse recebendo uma segunda chance. Mas havia pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Uma vez, enquanto ele falava dos filhos, Clara perguntou: eles são muito apegados a você? Renato sorriu. São, principalmente depois que a mãe se foi. Ela assentiu devagar. Entendo. Mas, por um segundo, apenas um segundo, o olhar dela endureceu. Passou rápido. Rápido demais para ele perceber. Em outro dia, ao ver uma foto das crianças no celular de Renato, ela comentou: eles parecem tranquilos. São bons filhos, ele respondeu, com orgulho. Clara sorriu. Isso facilita muita coisa. Era uma frase comum. Mas o jeito como ela disse, não era. Ainda assim, Renato não via nada. Ele via cuidado, companhia, paz. E foi por isso que, algumas semanas depois, ele tomou a decisão. Eu queria que você conhecesse meus filhos. Clara não respondeu na hora. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando com muito cuidado. Então sorriu. Só se for no tempo deles. Aquilo fez o coração dele aquecer. Claro, sem pressa. Mas, naquela mesma noite, quando chegou em casa sozinho, Clara se olhou no espelho do quarto. E pela primeira vez, o sorriso desapareceu completamente. No tempo deles, ela repetiu em voz baixa. Depois, inclinou levemente a cabeça, como se calculasse algo. Ou no meu. O dia chegou. Clara apareceu com um bolo simples nas mãos. Nada exagerado. Nada que chamasse atenção demais. Eu não sabia do que eles gostam, então fiz algo neutro. Cuidadosa. Equilibrada. Perfeita. Lucas observou de longe. Helena segurou a mão do pai. Clara se abaixou devagar, na altura deles. Eu não quero substituir ninguém, só quero cuidar de vocês. A voz era suave, quase ensaiada. Branca de Neve teria acreditado naquele tom doce. Helena quase acreditou. Lucas, não. Nos primeiros dias, Clara foi impecável. Café da manhã pronto. Casa organizada. Palavras gentis. Sempre com Renato por perto. Seus filhos são uns anjos, ela dizia. E ele sorria. Mas as mudanças começaram pequenas. Silenciosas. Difíceis de explicar. Um copo fora do lugar. Um olhar mais frio quando ninguém estava vendo. Um silêncio estranho no meio de uma conversa. Até o dia em que Helena derrubou suco na mesa. Clara limpou com calma.
sorrindo. Mas, por baixo da mesa, apertou o braço da menina. Forte. Presta mais atenção, sussurrou. Helena congelou. Quando Renato olhou, Clara já estava doce outra vez. Lucas viu. E naquela noite, quando tentou contar ao pai, ouviu. Você precisa dar uma chance para ela, filho. E foi ali que algo mudou. Não na casa, mas dentro dele. Porque agora, ele sabia. E Clara também. Naquela mesma noite, enquanto colocava as crianças na cama, ela parou na porta e disse: tem coisas que só funcionam melhor quando ninguém vê. O sorriso já não estava mais lá. Só a intenção. Lucas não respondeu, mas entendeu. Aquilo não era sobre carinho. Era sobre controle. E o pior, ainda nem tinha começado. No começo, ninguém percebeu. Nem gritos. Nem castigos exagerados. Nada que pudesse ser apontado diretamente. Clara era inteligente demais para isso. Ela começou com algo simples. Palavras. Pequenas observações, ditas no momento certo. Sempre quando Renato estava cansado. O Lucas parece meio distante comigo. Talvez ainda não tenha aceitado. Renato suspirava. Ele é assim mesmo. É só o jeito dele. Clara sorria, compreensiva. Claro, eu entendo. E mudava de assunto. Mas aquilo ficava. No dia seguinte, ela fazia de novo. Só que um pouco diferente. Hoje a Helena me respondeu de um jeito. Acho que sente falta da mãe. Agora havia emoção, cuidado e uma leve preocupação. Renato começava a prestar mais atenção. Não nas crianças, mas nas possíveis falhas delas. E Clara sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto isso, dentro de casa, o clima mudava. Lentamente, quase imperceptível. Helena passou a ouvir coisas como: seu pai já tem muita coisa para resolver. Você precisa ajudar, não atrapalhar. Lucas começou a receber olhares mais longos, mais frios. Você é o homem da casa, não é? Então se comporte como um. Mas tudo isso, sem nunca levantar a voz. Era sempre no limite. Sempre o suficiente para machucar, mas nunca para denunciar. E então veio o primeiro passo real do plano. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Clara sentou ao lado de Renato no sofá. A TV estava ligada, mas ninguém assistia. Posso te falar uma coisa, sem você achar que eu estou exagerando? Renato desligou a TV. Claro. Ela hesitou. Olhou pro chão. Respirou fundo. Eu sinto que eles não me aceitam. Silêncio. E eu tô tentando. De verdade. Renato passou a mão no rosto. Eles ainda estão se adaptando. Eu sei. Ela interrompeu, com cuidado. Mas às vezes parece que eles fazem de propósito. Aquilo foi novo. Renato franziu a testa. Como assim? Clara demorou um pouco para responder. Como se estivesse escolhendo cada palavra. Hoje, o Lucas me ignorou o dia inteiro. E quando pedi ajuda com a mesa, ele simplesmente saiu. Renato ficou em silêncio. Ele não tinha visto isso. Mas também, não tinha como negar. E a Helena, ela anda muito sensível. Qualquer coisa vira um problema. Agora havia um padrão sendo criado. Lentamente. Com calma. Como quem desenha algo invisível. Nos dias seguintes, Renato começou a observar mais. Mas não como pai. Como alguém procurando confirmação. E ele encontrou Lucas, mais quieto. Helena, mais retraída. Mas não porque eram difíceis. E sim porque estavam com medo. Só que isso, ninguém explicou para ele. Enquanto isso, Clara começou a agir de forma mais direta. Sempre sem testemunhas. Um dia, ela trocou o horário do lanche das crianças, e depois disse ao pai que elas haviam desobedecido. Outro dia, escondeu um caderno da Helena, e depois comentou: ela anda esquecida. Talvez esteja precisando de mais disciplina. E Renato começou a acreditar. Porque tudo fazia sentido. Quando contado daquele jeito. Mas o momento que mudou tudo veio numa tarde silenciosa. Lucas chegou da escola mais cedo. Abriu a porta devagar e ouviu a voz de Clara na cozinha. Ela estava no telefone. Sim, ele ainda não percebeu. Lucas congelou. As crianças são o único problema,
mas isso eu resolvo com o tempo. Silêncio. O coração dele começou a bater mais forte. Ele confia em mim. Isso facilita tudo. Lucas deu um passo para trás. Tentou sair sem fazer barulho. Mas o chão rangeu. Clara parou de falar. Desligou o telefone. E virou lentamente. O sorriso não estava lá. Você chegou cedo. Lucas não respondeu. Ela caminhou até ele. Devagar. Controlada. Ouviu alguma coisa? Ele hesitou. Não. Ela se abaixou na altura dele. Olhou direto nos olhos. E sorriu. Mas não era o mesmo sorriso de antes. É melhor assim. Naquela noite, durante o jantar, Clara era perfeita outra vez. Serviu a comida. Perguntou sobre a escola. Sorriu para Renato. Como se nada tivesse acontecido. Mas, debaixo da mesa, o pé dela encostou no de Lucas. Pressionando. Devagar. Como um aviso. Ele ficou em silêncio. Helena percebeu. Mas abaixou a cabeça. Mais tarde, antes de dormir, Lucas tentou falar com o pai. Pai, eu preciso te contar uma coisa sobre a Clara. Renato suspirou, já cansado. Lucas, de novo isso. Não, dessa vez é sério. Você precisa parar de ver problema onde não tem. Aquilo cortou. Ela tá tentando, e você não ajuda. Lucas engoliu seco. E, pela primeira vez, desistiu de insistir. Naquela mesma noite, Clara passou pela porta do quarto deles. Parou. Observou. E sussurrou, quase inaudível. Tudo no tempo certo. E no dia seguinte, ela deu o próximo passo. Algo mais concreto. Mais difícil de voltar atrás. Ela começou a convencer Renato de que talvez as crianças precisassem ficar um tempo longe. A ideia não veio de uma vez. Clara não era do tipo que impõe. Ela sugeria, plantava e deixava crescer na mente de Renato. Tudo começou com uma conversa aparentemente inocente, numa manhã de sábado. As crianças ainda estavam dormindo. O café já estava pronto, como sempre. Clara mexia o açúcar na xícara, distraída. Você já pensou que talvez eles precisem de algo além do que a gente consegue dar aqui? Renato levantou o olhar. Como assim? Ela deu de ombros, leve. Rotina, acompanhamento, talvez até um ambiente mais estruturado. Silêncio. Você trabalha muito, e eu faço o que posso, mas não sei se é o suficiente. Era perfeito. Porque não parecia acusação. Parecia preocupação. Renato respirou fundo. Você acha que eles não estão bem? Clara hesitou. Olhou para a xícara. Eu acho que eles estão perdidos. Aquilo ficou. Nos dias seguintes, ela começou a reforçar a ideia. Sempre com cuidado. Sempre com calma. Hoje a Helena ficou muito quieta. Acho que ela não está lidando bem com tudo isso. O Lucas tem carregado muita responsabilidade. Talvez isso esteja pesando. Eu li sobre um lugar. Eles têm apoio psicológico, atividades, acompanhamento escolar. Era sempre assim. Nunca direto. Nunca urgente. Mas constante. Enquanto isso, dentro de casa, Clara começou a criar provas. Situações pequenas, mas calculadas. Um dia, ela deixou Helena sem avisar que o horário do dever tinha mudado, e depois comentou com Renato. Ela não fez a tarefa hoje. Eu fiquei preocupada. Outro dia, provocou Lucas de leve, até ele responder atravessado. Naquela noite. Eu sei que ele está tentando, mas às vezes ele perde o controle. Renato começou a juntar as peças. Mas eram peças, dadas por Clara. As crianças sentiam. O ambiente já não era o mesmo. Helena passou a perguntar menos. Lucas passou a falar menos. E o silêncio dentro da casa voltou. Só que diferente. Mais pesado. Até que, numa noite, Clara trouxe o assunto de forma mais direta. Os três estavam na sala. As crianças já tinham ido dormir. Eu preciso ser honesta com você. Renato já sabia que algo vinha. Eu tô com medo de não estar fazendo melhor para eles. Ele franziu a testa. Do que você tá falando? Clara respirou fundo. Talvez eles precisem de um tempo fora daqui. Silêncio. Pesado. Fora. Como assim? Ela hesitou.
como se fosse difícil dizer. Eu encontrei um internato. Não é aquele tipo rígido, é acolhedor, sabe? Tem acompanhamento, rotina, estrutura. Renato ficou sem reação. Você quer mandar meus filhos embora? Não, ela respondeu rápido. Não é isso, é por eles. Ela se aproximou. Pensa comigo, eles estão sofrendo. A perda da mãe, a mudança, tudo isso junto. A voz dela suavizou. Lá, eles teriam apoio. Estariam com outras crianças. Profissionais. Ela segurou a mão dele. E a gente poderia se reorganizar, para depois trazer eles de volta melhores. Era um plano, mas parecia cuidado. Renato não respondeu naquela noite. Mas também, não rejeitou. E isso era tudo que Clara precisava. Nos dias seguintes, ela intensificou. Mostrou fotos do lugar. Depoimentos. Vídeos de crianças sorrindo. Olha como eles são bem cuidados. Eles fazem atividades ao ar livre. Tem acompanhamento psicológico. Era perfeito demais. Quase como uma versão moderna de uma promessa antiga. João e Maria também foram levados com promessas. E Lucas começou a perceber. Ele encontrou o panfleto no lixo. Amassado, mas ainda legível. Um internato. Com endereço, longe. Muito longe. Naquela noite, ele esperou o pai chegar. O coração acelerado. Pai, o que é isso? Renato olhou. Ficou em silêncio por alguns segundos. A gente só tá considerando algumas opções. Aquilo foi como um golpe. Você quer mandar a gente embora? Não fala assim, Lucas. Mas é isso. Renato respirou fundo. Já cansado. Já influenciado. Você não tá vendo como as coisas estão difíceis? A gente tá tentando. Do seu jeito. Ele respondeu, sem perceber o peso daquilo. Silêncio. Lucas abaixou o olhar. Ou do jeito dela. A frase saiu baixa, mas forte. Renato endureceu. Você precisa parar com isso. E saiu. Lucas ficou parado, com o papel na mão. E a certeza, no peito. Aquilo não era uma sugestão. Era um plano. E já estava acontecendo. Mais tarde, Clara passou pelo corredor. Viu Lucas sentado, com o panfleto. Ela não se assustou. Não negou. Apenas encostou na parede e cruzou os braços. Você é esperto. Lucas não respondeu. Mas isso não muda nada. Ela se aproximou. Devagar. Seu pai quer o melhor para vocês. Um sorriso leve. Frio. E eu vou ajudar ele a tomar essa decisão. Naquela noite, Helena chorou baixo. Lucas não dormiu. E Clara organizava documentos na mesa da sala. Com calma. Com precisão. Como alguém que já sabia exatamente qual seria o próximo passo. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Café pronto. Mesa organizada. Clara sorrindo como sempre. Dormiram bem. Helena apenas assentiu. Lucas nem respondeu. Renato percebeu o clima, mas não disse nada. E isso já dizia muito. Depois que ele saiu para o trabalho, Clara não perdeu tempo. Não houve gritos. Não houve discussão. Só ação. Ela pegou o celular. Ligou. Bom dia. Eu gostaria de dar continuidade naquele processo. Silêncio. Sim, os documentos já estão quase todos prontos. Lucas, no corredor, ouviu. O coração acelerou. Quase. Clara começou a organizar a casa de um jeito diferente naquele dia. Separou roupas. Dobrou com cuidado. Fez pequenas pilhas. Helena observava da porta. Por que você tá arrumando nossas coisas? Clara nem olhou. Organização. Simples assim. Mas havia algo no tom que não deixava espaço para mais perguntas. Horas depois, ela chamou os dois. Sentados à mesa, como se fosse uma conversa importante. Eu sei que vocês ouviram algumas coisas. Lucas ficou rígido. E eu entendo que seja difícil. A voz dela era calma, quase gentil. Mas às vezes, os adultos precisam tomar decisões que as crianças não entendem. Helena segurou a manga da blusa. A gente vai embora. Clara finalmente olhou para ela. E sorriu.
Por um tempo. Silêncio. Vai ser melhor para vocês. Lucas levantou da cadeira. Você tá mentindo. Clara inclinou levemente a cabeça. Cuidado com o jeito que fala comigo. Você quer tirar a gente daqui? Ela não negou. Apenas se levantou também. Devagar. Controlada. Eu quero o que é melhor para essa casa. A diferença nas palavras era sutil, mas dizia tudo. Naquela tarde, ela deu o passo mais importante. Pegou alguns documentos e saiu. Sem avisar. Lucas tentou ligar pro pai. Uma vez. 2. 3. Sem resposta. Horas depois, Clara voltou, com uma pasta na mão. E um olhar, satisfeito. Está quase resolvido. Helena não entendeu. Mas Lucas, sim. Naquela noite, quando Renato chegou, Clara o recebeu como sempre. Beijo leve. Sorriso doce. Podemos conversar. Eles foram até a sala. As crianças ficaram no corredor, em silêncio, escutando. Eu fui até lá hoje. Renato franziu a testa. Você fez o quê? Eu precisava ter certeza, antes de te pressionar. Ela colocou a pasta na mesa. Conversei com a diretora. Vi tudo de perto. Pausa. É melhor do que a gente imaginava. Renato passou a mão no rosto. Clara, isso tá indo rápido demais. Ela se aproximou. Com calma. Rápido ou necessário? Silêncio. Você mesmo viu como eles estão. Ela abriu a pasta. Mostrou fotos. Relatórios. Tudo cuidadosamente selecionado. Eles precisam de apoio. E a gente não tá conseguindo dar isso sozinho. A palavra sozinho foi proposital. Renato olhou. Pensou. Hesitou. No corredor, Helena segurava a mão de Lucas com força. A gente vai mesmo? Ele não respondeu. Porque, pela primeira vez, ele não tinha certeza de que conseguiria impedir. Na sala, Clara deu o golpe final daquela etapa. Eu já deixei tudo encaminhado. Renato levantou o olhar. Como assim? Pré-matrícula. Avaliação. Documentação inicial. Ela falou como se fosse algo simples. A gente só precisa confirmar. Silêncio. Pesado. Renato fechou os olhos por um instante. Cansado. Confuso. Pressionado. Eu preciso pensar. Clara não insistiu. Não naquele momento. Apenas assentiu. Claro. Mas o leve sorriso que apareceu não era de quem estava esperando. Era de quem já sabia a resposta. Mais tarde, quando todos foram dormir, Lucas ficou acordado. Pensando. Relembrando cada detalhe. Cada palavra. Cada olhar. Até que algo encaixou. Algo que ele tinha ignorado. A ligação. A conversa. Os documentos. Tudo rápido demais. Organizado demais. Ele levantou devagar. Saiu do quarto. E foi até a sala. A pasta ainda estava lá. Quando abriu, percebeu. Aquilo não tinha começado agora. Já estava sendo planejado. Há muito mais tempo. E no fundo da pasta, havia algo que fez o coração dele gelar. Um documento. Com assinatura. Mas não era do pai. O papel tremia na mão de Lucas. Ele leu de novo. E de novo. Não tinha como estar errado. Era um formulário do internato. Pré-aprovação. Com assinatura. Mas não era a do pai. Era dela. O coração começou a bater mais forte. Aquilo não era só manipulação. Era controle. Lucas fechou a pasta devagar, tentando não fazer barulho. Mas, quando levantou o olhar, Clara estava parada na porta, observando, em silêncio. Curioso, não é? A voz veio calma. Como sempre. Lucas travou. Você não podia mexer nisso. Ela se aproximou. Sem pressa. E você não devia mexer nas coisas dos adultos. Isso não é coisa de adulto. Isso é errado. Ela parou na frente dele. Olhou direto nos olhos. Errado. Pra quem? Silêncio. Lucas apertou o papel. Meu pai não assinou isso. Clara sorriu de leve. Ainda não. A resposta foi fria. Direta. Mas vai.
Helena apareceu no corredor. Assustada. Lucas. Clara olhou para ela. E o sorriso voltou. Já tá na hora de dormir. A mudança era instantânea. Quase perfeita. Mas agora, Lucas via. Depois que Helena voltou pro quarto, Clara se inclinou um pouco mais perto. A voz mais baixa. Você é mais esperto do que eu pensei. Pausa. Mas isso não muda o resultado. Lucas respirou fundo. Eu vou contar tudo pro meu pai. Ela não reagiu como antes. Não ficou tensa. Não negou. Apenas suspirou. E ele vai acreditar em você. Aquilo bateu. Porque era exatamente o problema. Na manhã seguinte, Lucas tentou de novo. Esperou o pai sozinho. Sem Clara por perto. Pai, eu vi os papéis. Renato fechou os olhos por um instante. Já cansado daquele assunto. Lucas. Não, escuta. Ela já assinou coisas sem você. Silêncio. Ela tá fazendo isso sem você perceber. Renato olhou para ele. Mas não com surpresa. Com dúvida. Você tem certeza disso? Eu vi. Pausa. Longa demais. Você não pode inventar esse tipo de coisa. Aquilo caiu como um peso. Eu não tô inventando. Então me mostra. Lucas travou. A pasta. Tinha sumido. Naquele momento, Clara apareceu na cozinha. Tá tudo bem aqui? A voz doce. O olhar tranquilo. Renato respondeu. O Lucas disse que viu alguns documentos. Clara franziu levemente a testa. Como se estivesse confusa. Que documentos? Perfeito. Simples. Limpo. Lucas sentiu o chão sumir. A pasta. Tava aqui ontem. Clara olhou ao redor. Eu guardei algumas coisas. Sim, mas nada demais. Ela se aproximou. Você deve ter entendido errado. Renato suspirou. Lucas. Mas dessa vez, havia algo diferente. Uma pequena hesitação. Uma dúvida que não estava lá antes. Clara percebeu. E mudou o jogo. Na mesma hora. Talvez isso esteja sendo difícil para ele. Ela falou baixo. Com cuidado. Muita mudança. Muita coisa acontecendo. Renato olhou para ela. Você acha que? Eu acho que ele está sobrecarregado. Agora havia preocupação. Empatia. Quase. Proteção. Lucas arregalou os olhos. Não. Eu não tô. Tá tudo bem. Clara interrompeu suavemente. Você não precisa carregar tudo sozinho. Era como se ela estivesse ajudando. Mas não estava. Renato colocou a mão no ombro do filho. A gente vai resolver isso. Tá. Mas o tom já não era de quem acreditava totalmente. Mais tarde, Clara passou por Lucas no corredor. Sem ninguém por perto. Parou ao lado dele. E disse, em voz baixa. Provar é diferente de falar. Silêncio. E você ainda não tem prova. Mas, dessa vez, ela estava errada. Porque Lucas lembrava. Da ligação. Da conversa. Das palavras. Ele ainda não percebeu. Naquela noite, ele pegou o celular. Sentou no canto do quarto. E pensou. Se falar não adiantava. Então ele precisava mostrar. Helena se aproximou. O que você tá fazendo? Ele olhou para a irmã. Respirou fundo. A gente vai gravar ela. Silêncio. Como assim? A gente precisa de prova. Helena hesitou. Com medo. E se ela descobrir? Lucas apertou o celular. Aí a gente perde de vez. Pausa. Mas se a gente não fizer nada, a gente vai embora. Helena ficou em silêncio. Depois assentiu. Devagar. E, pela primeira vez, as crianças não estavam só reagindo. Elas estavam jogando. Enquanto isso, no quarto ao lado, Clara fechava um envelope. Com documentos. Prontos. Quase finalizados. Ela olhou para o relógio. E murmurou. Mais um passo. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Helena virava de um lado pro outro. Lucas olhava pro teto, com o celular na mão. A ideia era simples. Mas o risco, não. A gente precisa fazer ela falar. Lucas sussurrou.
Helena apertou o cobertor. E se ela não falar? Ela vai. Mas, no fundo, ele não tinha certeza. Na manhã seguinte, tudo começou como sempre. Café pronto. Silêncio na mesa. Clara sorrindo. Mas dessa vez, Lucas estava diferente. Observando cada detalhe. Esperando o momento certo. Renato saiu cedo. Beijou Clara. Bagunçou o cabelo das crianças. Se comportem, hein? A porta fechou. Silêncio. Clara terminou o café com calma. Limpou a mesa. E, como sempre, o sorriso desapareceu. Hoje vocês vão arrumar o quarto inteiro. Helena hesitou. Mas a gente já. Clara lançou um olhar seco. Eu não terminei. Silêncio. Tudo. Armário, gavetas, debaixo da cama. Lucas respondeu. A gente tem lição. Então façam depois. O tom não subiu, mas não deixava espaço. Era o momento. Lucas olhou discretamente para Helena. Ela entendeu. Mais tarde, enquanto Clara estava na cozinha, Lucas entrou na sala. Deixou o celular apoiado na estante. Câmera virada. Gravando. O coração acelerado. Ele voltou. Sentou na mesa. E começou. Por que você quer mandar a gente embora? Direto. Sem rodeio. Clara levantou os olhos devagar. Nós já falamos sobre isso. Não. Você falou. Silêncio. Você quer tirar a gente do nosso pai. Helena segurou a respiração. Clara apoiou as mãos na mesa. Inclinou levemente o corpo. Vocês realmente acham que isso é sobre vocês? A frase veio baixa, mas pesada. Lucas deu um passo. Então é sobre o quê? Ela sorriu. Mas não era o sorriso de antes. Era diferente. Mais aberto. Mais verdadeiro. E mais frio. Sobre paz. Silêncio. Sobre equilíbrio. Ela caminhou lentamente pela sala. Sobre ter uma casa, sem conflito. Parou. Olhou direto para ele. E vocês, são um conflito. Helena deu um passo para trás. Lucas não. A gente é filho dele. Clara assentiu. Por enquanto. Aquilo foi longe demais. Mas Lucas não recuou. Você enganou ele. Ela deu uma leve risada. Eu ajudei ele a ver o que já estava na frente dele. Mentira. Ela parou. De frente. Você acha mesmo que ele não percebe como vocês dificultam tudo? Pausa. Eu só organizei as coisas. O coração de Lucas disparou. Era isso. Era a prova. Você assinou aqueles papéis. Clara não negou. Não desviou. Apenas inclinou a cabeça. Alguém precisava tomar iniciativa. Helena levou a mão à boca. Lucas deu mais um passo. Você não manda na gente. Clara chegou mais perto. Muito perto. Não preciso. Silêncio. Eu mando na situação. E então, ela fez algo que eles não esperavam. Olhou direto, para a estante. Para o celular. Lucas sentiu o corpo gelar. Clara sorriu. Devagar. Vocês deviam esconder melhor. O tempo parou. Ela caminhou até o celular. Pegou. Olhou a tela. Gravando. Helena começou a chorar baixo. Lucas ficou imóvel. Clara desligou. Com calma. Sem pressa. Então, fez algo pior do que apagar. Ela colocou o celular de volta na mesa. E disse. Ótima ideia. Silêncio. Agora a gente faz direito. Lucas não entendeu. O que? Ela se aproximou. A voz suave novamente. A gente grava, juntos. Minutos depois, Renato entrou em casa, mais cedo que o normal, e encontrou os três na sala, sentados, silenciosos. Clara segurava o celular, olhos marejados, respiração contida. Renato, a gente precisa conversar. Lucas olhou para ela. E entendeu. Ela não ia negar. Ela ia inverter. Renato parou na porta. O clima não era normal. Helena com os olhos vermelhos. Lucas rígido. E Clara, frágil. Pelo menos, era o que parecia. O que está acontecendo?
Clara respirou fundo, segurando o celular com as duas mãos. Eu tentei, de verdade. A voz falhou no meio. Perfeita. Controlada. Mas eu não sei mais o que fazer com eles. Lucas sentiu o estômago afundar. Era exatamente o que ele temia. Eles estão me desrespeitando, me acusando de coisas. Clara abaixou o olhar. Eu até gravei, porque achei que você não fosse acreditar. Renato ficou sério. Gravou o quê? Ela virou o celular. Aperta o play. A gravação começou, mas não do começo. Só a parte que interessava. Lucas falando mais alto. Helena nervosa. Sem contexto. Sem o que Clara tinha dito antes. Você quer tirar a gente do nosso pai. Você não manda na gente. Renato franziu a testa. Olhou para Lucas. Que história é essa? Lucas tentou falar. Pai, não é isso. Deixa ele terminar, Clara disse, suave. Mas o olhar era outro. A gravação acabou. Silêncio. Pesado. Clara respirou fundo. Eu sei que eles estão sofrendo, mas isso já passou do limite. Pausa. Eu só quis ajudar. Renato passou a mão no rosto. Confuso. Dividido. Cansado. Lucas deu um passo à frente. Agora era tudo ou nada. Ela não mostrou tudo. Silêncio. Ela cortou a parte onde ela fala o que realmente quer. Clara não reagiu. Só observou. Pai, ela já assinou coisas sem você. Renato olhou rápido para Clara. Isso é verdade? Clara demorou um segundo. O suficiente. Eu adiantei algumas etapas, porque você estava indeciso. A resposta veio calma. Quase lógica. Mas dessa vez, algo mudou. Renato não respondeu de imediato. Porque havia um detalhe. Pequeno. Mas impossível de ignorar. Ele olhou para o celular. Depois, para Clara. Deixa eu ver. Ela hesitou. Quase nada. Mas hesitou. Já mostrei o que importa. Eu quero ver tudo. O tom dele mudou. Mais firme. Clara manteve o sorriso. Mas os olhos, não. Ela entregou o celular. Devagar. Renato pegou. Voltou o vídeo. Arrastou. Mais para trás. Então, ouviu. A própria voz de Clara. Fria. Sem emoção. Sem máscara. Vocês são o problema. Eu mando na situação. Alguém precisava tomar iniciativa. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era dúvida. Era compreensão. Renato abaixou o celular. Muito devagar. Olhou para Clara. Como se estivesse vendo pela primeira vez. Foi isso que você fez. A voz saiu baixa, mas pesada. Clara não respondeu na hora. E, pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Eu fiz o que precisava ser feito. Sem emoção. Sem atuação. Helena começou a chorar. Lucas ficou parado. Renato respirou fundo. Longo. Como se estivesse juntando tudo. Cada detalhe. Cada conversa. Cada dúvida. E então, decidiu. Arruma suas coisas. Silêncio. Clara piscou. Renato. Hoje. Agora não havia suavidade. Ela tentou. Você tá tomando uma decisão no calor do momento. Não. Ele respondeu. Firme. Eu tô corrigindo uma. Silêncio. Pesado. Final. Clara olhou ao redor. Para a casa. Para as crianças. Para ele. E, pela primeira vez, não sorriu. Minutos depois, a porta se fechou. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo de antes. Helena correu e abraçou o pai. Forte. A gente não queria ir embora. Renato ajoelhou. Abraçou os dois. Com força. Vocês não vão. A voz falhou. Eu devia ter ouvido vocês antes. Lucas não chorou. Mas os olhos estavam cheios. Ela quase conseguiu. Renato olhou para ele. Quase. Pausa. Mas você fez o que eu devia ter feito. O tempo passou. Devagar. A casa voltou a ter som. Risadas. Bagunça. Vida. E, dessa vez, sem máscaras. Bem no alvo fechamento.
Mensagem final. Nem todo mal chega gritando. Às vezes, ele chega sorrindo, ajudando, conquistando confiança. E quando ninguém percebe, já está dentro. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo que comece com algo pequeno, como alguém que decidiu não ficar em silêncio. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.